Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais um devocional, onde nós acreditamos de que a fé se aprende, é isso mesmo. A fé se aprende. E o que Deus tem preparado para nós nesta live vai fazer, é um fato, uma ativação de uma fé diferente dentro de você. Sabe o que é essa fé? Essa fé que vai ser ativada em você é uma fé que vai trazer para você ousadia. Sabia disso? Por que, Bruno, vai trazer ousadia? Porque é necessário que nós sejamos ousados. Deus vem falando muito comigo nos últimos dias de que é necessário ousadia para crer nessa fé. Porque a nossa mente, a mente do ser humano, a natureza humana vai jogar sempre contra essa fé. E aí você precisa de algo a mais, de um tempero diferente. E é este tempero, entre aspas, que a gente passa para você aqui, para você poder ativar essa fé ousada, ir de caminho contrário àquilo que sua mente quer, aquilo que sua mente está te bloqueando. Então, eu não sei qual é o nível de preocupação, mas nós vamos trabalhar muito forte essa semana, principalmente hoje no encontro à noite, na segunda-feira, hoje, às 19h30. As preocupações não vão mais dominar a sua vida, mas está tudo bem se ela continua dominando a sua vida. É isso mesmo, Deus está trabalhando nisso, Deus está formando um testemunho na sua vida. Não lute contra as preocupações, mas busque antes de tudo o reino de Deus. Então, se você está aqui, um beijo no seu coração. Vamos falar aqui com quem está chegando no ao vivo, você que está no gravado, beijo no seu coração. Mas vamos ver aqui a Matos, Tina Matos, Rodrigo Sansão, alô Salvador, Soterapolitano, Bahia, minha porreta, Bahia, é isso aí. É o Sansão, manda um direct para ele, fala assim, que história que é essa aí? Manda para ele lá que ele vai te falar. Náglia, Rafa Tavares, Luísa, uma semana abençoada para nós. Cláudia, Dani, Ana Carol, Lumayuma, Silvia, Ana Carolzinha, Veras. Dispara o dedinho no coração, manda para alguém. Seja um instrumento de Deus, e já pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia e abra ela no livro de Marcos, para a gente fazer uma oração simples, porém profunda, sincera, com desejo de querer aprender algo novo com Jesus. A fé se aprende. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 1 a 8. 1 a 9. Marcos, capítulo 8, versículo 1 a 9. Se alguém puder anotar aí. Caruru, Pernambuco. É isso aí. Cola na videira, Caruru. É a primeira vez que você está aqui? Não, Caruaru, Bruno. Fala direito. Caruaru. Beleza, Caruaru, Pernambuco, certo? A Pereira, a Dani, a Rosa, a Isabela. Gente, hoje tem encontro, a Cíntia Santiago. Gente, você tem que participar hoje do encontro às 19h30. Não sei o que você vai fazer para você participar, mas tem um encontro hoje no Zoom, no Google Meet, na verdade. A gente manda um link gratuito, você entra lá, a gente vai se olhar nos olhos e o céu vai descer hoje à noite no encontro. Todo mundo que está colado na videira há muito tempo, principalmente vocês, estejam hoje à noite. Deus tem uma surpresa para nós. Para nós, Ele já falou. E se é surpresa, Ele vai contar só lá. Não contou para mim ainda o que vai ser. Mas pela fé a gente já sabe que o céu vai descer. Hoje à noite, às 19h30, tá bom? E você que está no gravado, compartilha com alguém essa live se você quiser e puder, tá bom? E quem é novo aí, é só você entrar no link da bio ou mandar um direct pra mim que eu te mando o link pra você entrar no grupo hoje, tá? No encontro à noite, tá bom? Entre mesmo, tá? Bom dia, família JC. Então, Jesus, eis aqui tua família. Por favor, Jesus. A gente sabe que as preocupações deste mundo corrói a nossa alma, desgasta o nosso corpo.
Então, Jesus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de um entendimento diferente. Então, mais uma vez, se possível, usa minha boca para falar com o Teu povo. Não por linguagem de sabedoria minha, não por método, não por passo a passo, não por nada, mas por tudo que é o Espírito Santo. O Seu Espírito, ó Pai, que seja derramado já nesta live e que sementes possam ser plantadas, sementes possam ser regadas e que hoje o Senhor possa levantar novas pessoas para dar fruto do Evangelho nesta semana. Favor, esse gráfico aqui. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Recebe aí, tá? Seguinte, nós vamos falar sobre a segunda... Só um minutinho. Pronto. Segunda multiplicações de pães e peixes. Tá? Eu tô com a blusa aqui, pai de menina. E só sou pai de menina. Um beijo para todo o pessoal da reserva. Só sou pai de menina porque Jesus entrou na história. Esse Jesus que estava na história aqui da segunda multiplicações de pães e peixes. Então é a segunda. Já teve a primeira. E agora é a segunda. Olha o que aconteceu na segunda multiplicação de pães e peixes. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse. Então imagina uma multidão de pessoas na frente assim, de Jesus. Uma multidão. Você vai ver aqui 4.000 homens. E aí, Jesus ele fala com a multidão? Não. Jesus chama quem? Jesus chama os discípulos. Jesus ele não ensinava detalhadamente a multidão. Ele preparou os discípulos durante 3 anos. E alguns outros, não eram só os 12, mas apenas 125 pessoas entenderam a essência do Evangelho. Mas pelo fato delas entenderem, glória a Deus, nós chegamos até aqui em 2022. Então Jesus ele chama os discípulos e fala: tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Faz 3 dias que essa multidão está comigo e não tem o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: Como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7. Então mandou o povo sentar no chão. E pegando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem. Quem distribuiu os pães? Os discípulos. Deus quer te levantar como discípulo dele. Sabia disso? Para que estes distribuíssem e repartissem entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Agora pega isso daqui. O que aconteceu depois disso tudo aí, Bruno? Versículo 8 do capítulo 8. Marcos 8:8. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes colheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos, foram para a região de Dalmanuta. Esquece esse nome neste momento. Quem gosta de história, estuda depois você aí no Google, tá bom? Mas olha só. Trata-se aqui da segunda multiplicação de pães e peixes.
cara, isso mexe muito comigo. O Espírito Santo me trouxe novamente para esta palavra, para este versículo. Eu já li esse versículo 1 quilo de vezes. E todas as vezes que ele me traz para cá, e é ele que me traz para cá, não existe planejamento de conteúdo aqui no Instagram. É Deus falando o que ele quer trazer para o hoje. O pão nosso de cada dia. O pão de hoje é esse aqui. E eu não sei te explicar por que Deus deu esta palavra para hoje. Eu não sei te explicar. Eu já fiz meu devocional. Eu peço para ele uma palavra para trazer para vocês e ele me dá essa palavra. Todo dia. Até quando? Até quando ele quiser. Mas eu creio que é eterno. Há mais de 650 dias. Então, eu tenho uma explicação apenas para te dizer por que ele trouxe esta passagem da segunda multiplicação de pães e peixes. Porque ele sabia quem vai estar ou quem está neste momento na live. Tipo, 6 da manhã, eu conversando com Jesus a respeito dessa palavra, ele já sabia que você estaria aqui. Sabia disso? O Pai está ligado na sua vida. Ele já sabia que você estava aqui. Então ele sabe quem são as pessoas que estão ouvindo a palavra, não escutando. Lembra, quem escuta murmura, mas quem ouve é transformado por Jesus. Pega isso. Quem escuta murmura e quem ouve é transformado. Precisa ouvir a palavra. Precisa tirar as distrações. Agora, o que mexe comigo nessa palavra, a primeira coisa que eu já queria que você pensasse, nesse momento eles estavam preocupados. O próprio Jesus, ele através da sua fala de que ele tem compaixão, ele não demonstra preocupação, ele demonstra compaixão desse povo que estava há 3 dias com ele sem comer nada. Uma multidão, 4.000 homens, você viu. Talvez tinha mulheres, crianças, mas a Bíblia diz 4.000 homens. Pô, gente pra caramba. Nesse momento, os discípulos, principalmente os discípulos, estavam sendo convidados a lembrar da primeira multiplicação de pães e peixes. Os discípulos ficaram preocupados ao ponto de perguntar: como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Uma outra tradução na Bíblia diz: onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? É muito legal quando você lê 2 traduções pelo menos, porque o Espírito ele fala. E nessas 2 traduções, a primeira pergunta, os discípulos estão perguntando: como poderá alguém? E a outra tradução diz: onde haverá neste deserto pão suficiente? Então uma pergunta alguém e a outra pergunta onde. O alguém está relacionado ao quê? A uma pessoa. E o onde está relacionado ao quê? A um local, a um lugar. Todas as vezes que eu e você estejamos preocupados com alguma coisa do mundo, alguma coisa desta vida que nós conseguimos ver com os olhos, a gente tem uma tendência carnal a procurar socorro em alguém ou em um lugar, ou nas 2 coisas. Alguém e um lugar. Aonde você está procurando socorro? Aonde você está procurando socorro? Qual é a pessoa e qual é o lugar? Qual é o lugar e qual é a pessoa que não é Deus e que você está procurando saída? Aonde? Quem? Who am I? I'm the champion. Eu lembrei agora de um vídeo. Adoro. Presta atenção. Quem e qual é o lugar? Enquanto você não buscar em Deus, Deus vai permitir que várias paradas aconteçam na sua vida, até o dia que você definitivamente sair da fé que acredita, sair da fé religiosa, sair da fé de performance de leitura bíblica e ir para a fé de ousadia. Ir para a fé de ousadia, assim como Jó foi, e Jó disse: antes eu te conhecia só de ouvir,
agora eu te vejo, Jesus. Antes eu só escutava falar de você. Antes eu só ouvia falar de você. Ia nos lugares, conversava com pessoas e pessoas falavam sobre você. Mas agora os meus olhos te veem. E os olhos desses discípulos estavam vendo o quê? De novo a situação de deserto, fome e multidão para ser alimentada. Só que eles estavam cegos. Eles esqueceram daquilo que Deus já fez para eles na primeira multiplicação de pães e peixes. Mano, é a mesma situação. Isso tem que mexer com você, velho. Isso tem que mexer com você. É a mesma coisa. E por que eles não viam? Você vai ver. Mas tem um ensinamento aqui para agora, prático para você. Prático. Você está passando por sei lá como é que você abriu sua semana. Eu não sei se você está já sendo dominado pelas preocupações hoje. Eu não sei se você vai ser dominado pela preocupação amanhã, hoje à tarde, quarta, quinta. Eu sei que Deus está te preparando com essa palavra. E hoje às 19h30 o céu vai descer. Se eu fosse você, eu estaria com a gente às 19h30 no Zoom ou no Google Meet. Nós vamos entrar ao vivo, olhando nos olhos, e Deus tem uma surpresa para vocês. Para todo mundo que entrar. Para todo mundo que entrar. Se eu fosse você, eu entrava. Os discípulos esqueceram. E aí a pergunta é para você. Você esqueceu do que Deus já fez na sua vida? Você está olhando para agora, para sua preocupação, como se você esquecesse o que Deus já fez na sua vida. Então só o fato de você parar agora, pensar sobre o que Deus já fez lá atrás, os milagres que Deus já fez lá atrás na sua vida, já te dá uma calma, já te dá um certo alimento para esta que você está enfrentando agora. Porque lembra, no mundo vocês passam por aflições. É um fato! É um fato! Betina, vem cá. Tô falando pro pessoal aqui que é um fato que nós teremos aflições. Então a primeira coisa que você precisa, anota isso daí, a primeira tarefa que você tem, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Tô passando por uma aflição? Ótimo. Qual é a aflição do passado que Deus já resolveu para mim? Qual foi a experiência que eu tive com Deus? Você precisa pensar. Você precisa lembrar. Se for necessário, escreva. Faça uma carta para você mesmo. Bruno, tá vendo? Olha o que Deus já fez. Então esta situação agora vai ser feita de novo. Mas os discípulos esqueceram, irmão. Tá aqui. A segunda multiplicação, a mesma situação, e perguntaram quem, né? Quem não? Alguém. Como poderá alguém saciar de pão neste deserto? Outra tradução, onde haverá nesse deserto pão suficiente? Aí vem Jesus, em um outro versículo, em um outro ensinamento, Jesus ele disse, em Lucas capítulo 12, versículo 29 a 31. Jesus ele disse, não fiquem, os discípulos perguntaram. Aí Jesus ele disse também, não fiquem perguntando o que irão comer ou o que irão beber. Obrigado, Gigi Bonfá, Juju Correale, Luzia, Lumayuma. Não fiquem perguntando o que irão comer ou beber. E não fiquem preocupados com isso. Mano, hoje de novo, e Deus tem falado pra mim, numas caminhadas aí da vida, de que é necessário ousadia. É óbvio que a preocupação vai vir, mas essa é a nossa geração que vai receber solução do alto para sair de toda e qualquer preocupação. Você não pode mais aceitar a preocupação. Eu perguntei, a ansiedade faz parte da sua vida? 77% das pessoas dizem que sim. E cara, essa é um dos maiores romperes da nossa vida, porque quando eu tô fraco, Bruno, quando eu estou fraco, eu sou dominado pela minha mente para falar, é verdade, faz parte, né? Nós somos humanos, faz parte da vida. Vai passar. É óbvio que vai passar. Mas quando você está cheio do fogo do Espírito, você não aceita isso. Você luta, batalha com a palavra de Deus.
Jesus está falando, não fiquem preocupados com isso. E também não fique perguntando. Não fique perguntando o que irão comer, o que irão beber. O que você está perguntando de futuro? Ai, será que Deus vai me usar? Ah, será que eu vou um dia pregar o evangelho? Ah, será que eu vou... Mano, eu acho que em 2019 eu passei o ano inteiro só perguntando. Até o dia que eu tive que entender. Depois de tanto cansaço, 2019, perguntando sobre o propósito de Deus na minha vida, sobre o chamado de Deus na minha vida. E o dia que eu parei de ficar fazendo essa pergunta, ele começou a clarificar. Porque na verdade já estava claro, mas essa pergunta faz os nossos olhos estar cegos. Como os olhos dos discípulos estavam cegos para essa segunda multiplicação de pães e peixes. Mano, eu não sei se mexe com vocês, tem que mexer, velho. Na verdade, se não mexer, eu vou aí, vou te dar um chacoalhão. Se não mexer, eu vou chacoalhar você. A situação era a mesma. Como pode eles não terem entendido? Alguém ousa dizer aqui? Como pode? É porque eles não acreditavam em Jesus? Não. Os discípulos estavam andando com Jesus já há um tempo já, irmão. E eles acreditavam em Jesus. E por que eles de novo duvidaram? De novo colocaram perguntas que trazia impossibilidade, improbabilidade. Por quê? Mano, hoje às 19h30 eu tô insistindo nisso porque o Espírito soprou no meu ouvido agora há pouco, lá no G2. Eu te conto à noite o que é o G2. Mas só que você vai ficar livre dessas preocupações. Se você realmente quer ser curado de preocupação, você tem que estar às 19h30. De verdade. Nós vamos das 19h30 até no máximo 8h45, estourado 9 horas, porque eu tenho uma rotina com a minha filha aqui. Então, venha. Aí Jesus ele disse mais ainda, o Pai sabe. Então ele disse também, não procurem essas coisas. O Pai sabe que vocês precisam delas. O Pai sabe que precisa alimentar essas pessoas. Mas busquem, antes de tudo, é bem claro na Bíblia, busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, o Pai quer dar o reino para vocês. Mano, Deus quer dar o reino dele para você, mulher e homem. Para pra pensar. O que é o reino de Deus comparado ao reino do mundo? O que é o reino de Deus, Pai, Criador de todas as coisas, que se entregou na cruz por nós, para vencer a morte, ou seja, para vencer qualquer problema, ou seja, para nos reconciliar. Você precisa entender isso. O ser humano estava afastado de Deus e Deus decidiu se reconciliar com o ser humano, descendo na terra e se entregando na cruz. Ei, está escrito, por que você não crê? Agora eu, Bruno, tenho que entender o tempo das coisas. Porque se eu estou te falando que Deus, se a Bíblia está dizendo, na verdade, que Deus desceu no mundo, que Deus entregou o seu único filho Jesus, Deus entregou o Pai, tudo que ele tinha, o seu único filho Jesus, para todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Se você não crê nisso, se isso não entra como uma espada dentro de você, se isso não muda a sua história ainda, eu tenho que respeitar. Mas eu tenho que também te dar um conselho como Bruno Loureiro Gomes, aqui um pouquinho de carne, para te dar um chacoalhão disso daí, velho. Deus está querendo que você, antes de começar o seu dia, busque Ele. Busquem, tá aqui ó, antes de tudo. Aí um dia eu escutei um cara da África, um cara que tem um trabalho lindo lá na África. Ele disse o seguinte, ele falou assim, Bruno, o sistema imunológico, a fé é como um sistema imunológico. Anota aí. A fé é como um sistema imunológico do ser humano. Ou seja, eu tenho um sistema imunológico, você tem um sistema imunológico, é um sistema de proteção do ser humano. Por exemplo, se você se alimentar mal, não fizer atividade física, inevitavelmente o seu sistema imunológico ele vai ficar fragilizado e você vai ficar doente. Você vai ficar mal. Em algum momento. É uma questão de tempo. A vida cobra isso daí. Já viu as pessoas que começam a fazer atividade física com 50 anos de idade, com 60 anos de idade? É porque o corpo está todo arrebentado. Não tem mais, é urgente. Não tem mais. Se não fizer, vai morrer. Aí a pessoa faz.
É assim na fé. E aí eu fiz a seguinte pergunta para o Espírito Santo. Tá bom, e como que eu protejo o sistema imunológico que é a fé? Como que eu protejo o sistema imunológico da fé, assim como nós seres humanos protegemos o nosso sistema imunológico, se alimentando bem, tomando vitamina, indo em médicos, né, para cuidar preventivamente da saúde, fazendo atividade física? Como? Confiando no Pai Nosso. A confiança. Como faz para entrar às 7? Não sei como entrar. Você vai entrar no link da bio. Me manda um direct para ficar mais fácil, gente. Ó, quem quiser entrar no grupo, o Paulo já escreveu aí, tem um link na bio lá. Se ainda ficar em dúvida, olha o que o profeta Paulo Henrique.Fernandes.737 está dizendo. Você que está no gravado aí também, se você está ouvindo isso, e ainda é segunda-feira, 6 da tarde, eu te espero às 19h30. Me manda um direct que eu te envio o link. Eu vou ficar atento nos directs, eu te reenvio o link. Ou você segue as instruções que o Paulo Profeta escreveu aí. Então, a confiança no Pai Nosso faz com que o nosso sistema imunológico esteja fortalecido. Precisa confiar. E os discípulos estavam aprendendo a confiar. A gente julga os discípulos? Claro que não. Mesmo eles, é muito fácil a gente agora olhar para essa história e ver que é uma segunda multiplicação de pães e peixes no mesmo cenário de deserto, de multidão. É muito fácil a gente falar assim, nossa, que burro eles, né? Esqueceram que Jesus já tinha feito. É isso aí. Assim como Zacarias esqueceu que Deus deu um filho para Abraão com quase 100 anos de idade. Ele esqueceu. E você esqueceu do que Deus já fez na sua vida. E você está aí. Por isso que a gente precisa de algo que vai fazer com que você se lembre. Você precisa de algo que vai fazer com que você se lembre do que Deus já fez no passado. Esse algo vai descer sobre a sua vida hoje à noite. Não vai descer nessa live. Vai descer hoje à noite. E não estou falando isso para você entrar hoje à noite. Eu não estou nem aí para isso, irmão. A gente não ganha nada com isso. É porque Deus quer dessa maneira. Ele soprou. Vai ter uma surpresa hoje à noite. Fala com o povo. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Entra hoje à noite. Véio. Se você quiser essa surpresa, entra à noite. Então, o Espírito falou assim pra mim. Anota aí. Mano, pega papel e caneta. Não é pra ficar mostrando. Pega papel e caneta. Tá aqui escrito. Tudo que Deus colocou em mim, eu tô transbordando pra vocês, velho. Tudo foi hoje, não foi ontem, não. Hoje, irmão. Todo dia a dia. Ó, Bruno, todas as vezes que você fica preocupado, é uma evidência que falta você entender um pouco mais sobre o reino de Deus. Todas as vezes que você fica preocupado, é uma evidência de que falta você entender um pouco mais sobre o reino de Deus. Você entende o reino de Deus da noite pro dia, no automático? Não. Eu vou no McDonald's, que aliás melhorou muito, muito mesmo. Parabéns para todo mundo do McDonald's, aqui em Alphaville, Barueri. Poxa, mas melhorou muito o sistema do drive-thru. Tá fantástico. Inclusive tá mais rápido para você comer lá. Agora, você acha que eu vou lá no drive-thru do McDonald's e ao invés de pedir um McFish que minha esposa tanto gosta e pararam de fazer, poxa, se alguém trabalha no McDonald's, faz o McFish aí e manda pra gente. Não é pra mim não, pra dar pra minha esposa pra fazer o agrado. Ô Bruno, eu trouxe o Mac. Ah, que bom, que foi? Quarteirão ou Big Mac? Foi o McFish. Aí ela vai ficar muito feliz. Você acha que eu vou até o McDonald's e falo, ao invés de me dar o McFish, me dá o reino de Deus? Não. O reino de Deus se aprende, irmão. A fé se aprende, viver no reino de Deus se aprende. Viver no reino de Deus se aprende. Viver no reino de Deus é construir novos hábitos baseado no conceito, nos princípios, na verdade do reino de Deus. E a Bíblia é um livro que fala para nós qual é o reino de Deus. Explica para nós o que é o reino de Deus. Então, a escolha é sua e minha. Eu vou dar mais foco esta semana nas coisas da vida
trabalho, família, saúde, atividade física, comida, ou eu vou dar mais foco no reino? E na verdade, o segredo sempre foi o equilíbrio de tudo. Mas eu gosto de um dia que o Joel J, ouvi um podcast dele, não foi o Joel J, foi o menino lá que se converteu lá, colou na videira. Deus está usando já ele, vai usar mais ainda, viu, Thiago Negro? Um beijo no seu coração, viu? Deus ainda vai transformar muita coisa aí dentro de você, que você vai ser um vaso na mão dele, de barro, não de ouro, de barro. Amém? E ele falou, não tem equilíbrio, é como um skate em cima de um rolo, em cima de um cano, de um rolo. Ou você tá de um lado ou você tá de outro, você não consegue ficar certinho na mesma posição, você está sempre assim, ó. Tudo bem, é isso aí, a vida é assim. É uma turbulência, é instabilidade o tempo todo. E Jesus, ele não está falando que ele quer que a gente tenha equilíbrio. Jesus, ele só está falando, ele não falou, eu quero que vocês tenham equilíbrio, para a preocupação não dominar vocês, para vocês não esquecerem do que eu já fiz na vida de vocês. Eu estou convidando vocês para, antes de tudo, buscar conhecer o reino de Deus. O que é isso na prática, Bruno? Antes de começar o seu dia, antes de começar a preocupação, mulher, busca Ele e você vai ver o céu descer em cima dessas preocupações. Tem que chegar um dia que você mesmo, com a fé ousada, você vai falar com a sua boca para você mesmo, e depois Deus vai te usar para falar para pessoas. Esta preocupação que eu tinha, eu não tenho mais. Tá aqui na sua frente o cara que era mais preocupado que você possa imaginar, principalmente em relação a finanças. Eu queria ter o controle de tudo. Tinha planilha para tudo qualquer lá. Na época que eu trabalhava no Citibank, Ave Maria, era tudo. Na Cielo também. Cara, e foi um tempo para eu sair dessas amarras da preocupação financeira. Deus tirou na pandemia só. Na pandemia. Ou seja, quando nós perdemos tudo. Quando nós perdemos todas as saídas. E aí o Espírito me fala, porque trouxe o que aconteceu na vida de Jó. Eu anotei aqui. A área da sua vida que você mais se preocupa é a área que Deus vai permitir você perder. É a área que Deus vai permitir você ficar sem saída, para Ele trabalhar no seu coração e somente depois fazer você ganhar em dobro. Eu vou ler de novo para você, porque isso veio direto do Espírito. Não veio de mim. Eu não posso me orgulhar de escrever isso. Como diz o apóstolo Paulo, eu quero viver como ele. Como ele viveu como Jesus. Como que eu vou me orgulhar de uma coisa que eu não fiz? Como se eu não tivesse recebido. E isso daqui eu recebi direto da fonte. Direto da fonte, irmão. Creia nisso, ou finge que crê pelo menos. Vamos, avança. A área da sua vida que você mais se preocupa, Bruno, aí me lembrou da área de financeira. É a área que Deus vai mais permitir você perder. Sabia? Talvez você colou na videira só pra ganhar, né? Só pra benção. Só pra benção. Você acha que essa fé é só pra benção? Quando a Betina nasceu, passamos os 5 dias pesados da nossa vida. Um dos mais pesados, se não o mais. Porque agora é uma filha. E aí falaram pra gente: nossa, mas por que isso aconteceu com vocês? Vocês estão tão colados na videira, ora tanto. Sabe o que é isso? É o Lúcifer falando através da pessoa, não é nem a pessoa. Que não entendeu, que acha que a fé é... Acha que a fé é só bênção. Não. A área que você mais se preocupa é a área que Deus vai permitir mais você perder. A área que você vai... Foi isso com Jó. Foi isso que aconteceu com Jó. Mas Deus não vai deixar você morrer. Até porque não existe morte. Existe vida eterna. Mas Deus vai te honrar, mulher, se você persistir. Homem, se você persistir e não parar, se você continuar buscando antes de tudo o reino de Deus, você pode ter certeza que quanto menos você esperar, quanto menos você esperar, na verdade, esse é o ditado, né? Sou ruim de ditado, mas de repente, e não vai ser de repente, é porque você está buscando ele diariamente, mas de repente, Deus vai dar em dobro para você. Mas você tem que continuar. Você tem que continuar. O segredo dessa fé, que é um caminho, é você não parar de caminhar. Parou hoje, tudo bem, recomeça. Por isso que eu gosto do Ministério da Lagoinha. Um dia a gente teve a oportunidade de pregar na Lagoinha de Piracicaba. Um beijo se tem alguém aí de Piracicaba.
Se tem alguém de Piracicaba aí, beijo no seu coração. Mas todo o ministério da Lagoinha, da Igreja Lagoinha, ela é focada num recomeço. Porque todo dia é dia de recomeçar. Recomeço. Até nascer de novo. Porque quando você nasce de novo, não tem mais recomeço não, irmão. Quando você nasce de novo, você vê, né, com os discípulos e você precisa ver na sua vida. E eu falo de boca cheia, glória a Deus por isso. Ele vem fazendo isso na minha vida. Ou só as atitudes é outra, não tem mais recomeço. Você vai, agora é outra coisa. Mas ainda que tenha algo que faça você parar ou desistir, Deus sempre está falando, recomeça. Recomeça, porque o segredo não é rapidez, não é performance, não é quem vai mais rápido. O segredo não é você, na força do seu braço, ter controle. Não é esse o segredo. O segredo, quer saber o segredo? É aguardar a volta do Nazareno. E enquanto ele não volta, ser usado por Deus para o avanço do reino de Deus aqui na terra. Sem se preocupar com a performance do avanço do reino, porque quem faz as coisas é Deus. Você só precisa não parar, continuar e confiar. Blindar nessa fé, andar nessa certeza, e essa certeza faz com que a paz e a alegria estejam em nós, mas precisa de ousadia. Você tem que ser ousada, mulher, você tem que ser ousado. A gente aprende a ser ousado em várias outras coisas. Eu era ousado na prostituição, e Deus está falando, agora você vai ser ousado para mim, para eu te usar. Ousado para combater os seus pensamentos negativos, aos seus pensamentos de aceitar situações. Mano, nós vamos trabalhar firmemente essa semana, para que no final dessa semana, como se fosse um voto mesmo que você vai fazer, como se fosse um propósito, acabar com a escravidão da preocupação na sua vida. Essa é a verdade. É nisso que nós vamos caminhar essa semana. Acabar com a escravidão da preocupação. É melhor uma pessoa que é dominada pela preocupação do que aquela outra pessoa que é o segundo estágio, você precisa ir pro terceiro. O segundo estágio é ficar em cima do muro. É aceitar, né? Faz parte. É assim mesmo. Se mesmo queimam, Deus desceu na terra para entregar um presente para nós. E aí eu quero que você anote a seguinte tarefa. Você percebeu que mais uma vez eles comeram e se fartaram. Você percebeu que mais uma vez sobrou cesto. No primeiro milagre foram 12 mil homens, 12 cestos sobraram, todo mundo se fartou com 5 pães e 2 peixinhos. E aqui 7 pães e alguns peixinhos, e sobraram 7 cestos, um para cada discípulo. Era Jesus mostrando para eles fisicamente, tá vendo? Como eu faço multiplicar, como eu provisiono, como vocês não morrem na minha presença, como eu sou o que sou, como eu sou tudo que vocês precisam. Tá vendo com os próprios olhos? Estamos. Mas ver com os próprios olhos ainda não é suficiente. A fé anda no mundo que você não vê. Lembra? A fé é a certeza das coisas que você não vê. A convicção de fatos que não existe ainda no natural. Isso é fé. Então Jesus ele veio 3 anos só ensinando eles. Tipo assim, não é pra falar, tá vendo? Vocês esqueceram, seus burros. Não é isso. É para mostrar lá no dia de Pentecoste. Lembra que vocês esqueceram da multiplicação de pães e peixes? Vocês se esqueceram porque vocês precisavam desse presente. Receba em nome de Jesus. Vocês esqueceram, vocês eram dominados pelo medo, vocês eram dominados pela tempestade. Porque, mesmo andando comigo, por quê? Porque vocês precisavam me ver ir para a cruz, sofrer, morrer e ressuscitar, para que no dia certo, você aí do outro lado, eu e minha família, você e sua família, recebesse o Espírito Santo. E é este Espírito de Deus, este é o desejo de Deus sobre toda a humanidade. Se cumpriu, irmão, está na mesa. Nós só precisamos buscar Ele antes de tudo. Antes de começar o dia, antes das preocupações, busque antes este presente que Jesus te deixou. Ele te deixou. Não foi o Papai Noel, não foi o Coelhinho da Páscoa, não foi o Lesco-Lesco, não foi o Bruno, não foi sua melhor amiga, não foi seu melhor brother, não foi. Deus desceu na terra para colocar o Espírito dele dentro de você. Você não quer isso não? Eu quero te dizer uma coisa. É isso que vai mudar a sua história. É isso que vai fazer com que você busque Ele antes de tudo.
E essa é a semana que novas almas, novas pessoas, outras pessoas, Jesus. Esse é meu pedido aqui no Cola na Videira, que outras pessoas possam receber o Espírito Santo esta semana e vai abrir a boca um dia aqui comigo e vai falar o seguinte: Bruno, naquele dia eu comecei a acreditar que eu iria receber o Espírito Santo e naquele dia eu comecei a buscar o Espírito Santo todos os dias. E eu recebi. E agora minha vida mudou. Jesus deu a seguinte ordem, eu vou terminar aqui. Não se afastem de Jesus. Sabe assim, ó, ficar assim, eu lembro que eu já passei por essa fase de Deus é amor. Ele é amor, ele é muito amor. Ele é o criador do amor, irmão. Não tem como explicar Deus. Mas a única coisa que a gente tem que se ligar é na última palavra de Jesus antes de voltar para o Pai. Não é subir no foguete da Tesla, não. É voltar para o Pai. Ele deu uma ordem. E esta ordem está na mesa desta live. Você tem que desejar isso. Você quer essa ordem? Se você teve problema com pai e mãe no que diz respeito à ordem, você não vai pegar isso. Você vai até sair da live. Ixi, falou que vai dar ordem pra mim? Tô fora, hein? Ninguém me dá ordem em mim, não. Toco a vida sozinho, hein? O que é isso? Problema emocional. Se você tem problema com ordem, você nunca vai conseguir pegar a ordem de Jesus. Porque em Atos, capítulo 1, comendo com os discípulos, Jesus deu esta ordem, 2 pontos. Se você tem problema emocional com ordem, e eu não planejei falar isso, é porque tem pessoas que passaram por isso. Chegou o momento de você soltar o seu passado, porque é o seguinte, a videira faz tudo cair no mar do esquecimento. Quando você receber quando você receber este presente, obedecendo esta ordem. Para receber esse presente, precisa obedecer a ordem. Qual é a ordem, Bruno? Jesus disse: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, Jesus. Porque João Batista, na verdade, batizou com água. É isso aí. Eu dou banho na Betininha e vou batizando ela nas águas. Já para simular o batismo dela nas águas. Ela fica calminha. João Batista, na verdade, batizou com água. Mas vocês, Jesus dizendo para você agora aí, mulher e homem, mas vocês da live, mas vocês do gravado, vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Quem crê? Quem crê que você vai ser batizado com o Espírito Santo dentro de poucos dias? Se você encarar isso aqui como uma história, pode dar a Bíblia para alguém. Mas se você encarar, mesmo que a sua mente ainda não está convencida de que isso aqui é a palavra de Deus, fique em paz. Se você encarar aqui mesmo, enganando a sua mente, irmão, engana seu cérebro aí. Engana ele te obedece, ele recebe comando o tempo todo. Ele só recebe comando. Engana ele. Mas eu não vou entrar no assunto de inteligência emocional aqui. Apesar da gente ter essa área aqui, eu e minha esposa trabalhar com isso. Não. Eu quero ver da forma mais improvável agora. Pessoas decididas a aguardar a promessa, não se afastando da videira, porque não pode se afastar. Porque é ela que entrega, é Jesus Cristo que entrega, irmão. É só Ele. Não é fulano, não é ciclano, não é pipipi, 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 pipipi. O máximo que você pode receber aí é o retete, retete, retete. Né, irmão, é só Ele que entrega. Desculpa se isso te magoa. Mas não é o Bruno. Não é a placa 1, a placa 2. Não é ler a Bíblia 20 vezes. Não é ninguém. É só Jesus Cristo
que entrega o Espírito Santo. Está aqui. Essa é a minha ordem. É isso que eu entrego. E dentro de poucos dias, em nome de Jesus, eu declaro aqui como um profeta mesmo, irmão. Não tô nem aí. Ousadia. É para você. Porque a minha maior alegria é ver você chegar e falar assim: Bruno, eu não sou mais dominado pela preocupação. Esta preocupação não me domina mais. E só não me domina mais porque eu recebi o Espírito Santo. Esse é o desejo nosso para esta semana, sobre a sua vida e sobre a sua família. Sabia disso? É isso aí. Então entra às 19h30, porque nós vamos trabalhar em cima disso para você receber o Espírito Santo. Quais as multiplicações que Deus já fez na sua vida e você se esqueceu? Essa é a primeira pergunta para você hoje aqui no final. 2. Como que você busca a Deus antes de tudo? Como que você busca a Deus antes de tudo? Porque Jesus disse: busque o reino de Deus antes de tudo. Como que você busca a Deus antes de tudo? A pergunta é para você e a resposta é sua. Eu estou do seu lado, independente de qual seja a resposta, eu te aguardo. Assim como Eliseu aguardou Geazi ver o exército de anjos que iria proteger eles do exército da Síria. Eu aguardo você, ué. Eu já tenho tudo dentro de mim. Sabia disso? Eu não tenho tudo porque eu tenho uma filha e uma esposa maravilhosa. Maravilhosas! Antes de tudo, eu tenho o Espírito Santo, que Jesus me entregou. E eu precisei aguardar em Jerusalém. Não foi fácil aguardar. Não foi mesmo. Um dia um amigo meu, que aliás vou mandar um áudio pra ele já, e ele falou pra mim: Deus já tá falando pra você esperar, que você não vai querer esperar, que você quer se movimentar. Eu falei: é verdade, eu vou esperar. E valeu a pena esperar. Doeu, mas valeu. Antes, o que você busca como você busca a Deus antes de tudo, antes de começar o seu dia. A Bíblia, quando você busca meditar na Bíblia, você está investindo no entendimento do reino de Deus. Você está buscando investir na sua vida, na sua família, mesmo que eles ainda não creiam, mas você já está investindo na sua família. Você não precisa ver que eles já estão colados na videira, né, gente? Vocês não precisam ver. Ai, Bruno, meu marido não está colado na videira, eu fico tão triste. Como você fica triste? Você não consegue ver ele já colado, não? Não. Então primeiro Deus quer que você veja ele já colado na videira, antes mesmo do mundo ver. É por isso que ele não colou ainda, talvez, mulher. Ele está aguardando isso daí. Assim diz o Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, pode ouvir. E quem quiser pegar, pega. É forte isso, gente. Meu Deus. Hoje é um divisor de água. Essa semana é um divisor de água na vida dessa família aí, Jesus. Eu sei que você vai fazer. Eu sei. E eu sou tão teimoso nessa fé, eu sou tão jumento nessa fé, que eu nem aguardo você mandar feedback. Eu já sei. Você não precisa nem me mandar o testemunho. Você não precisa nem falar. Se você falar, glória a Deus, nós vamos dar estrela aqui junto. Mas eu sei pela fé. Então, não preciso dessa evidência. Não preciso. Eu já estou em paz. Eu já sei que a sua vida mudou essa semana. Já sei. Ainda que você vai morar em Hong Kong. E nunca mais na nossa vida a gente se trombe. Aí um dia a gente vai se trombar lá na Nova Jerusalém. É para lá que nós estamos indo. Então pense a respeito de tudo isso. Pensa também como que você alimenta o Espírito de Deus ao longo do dia. Como que você alimenta o Espírito de Deus na sua vida? Como que você alimenta ao longo do dia? Você está se alimentando agora. É necessário continuar mastigando toda essa palavra que você recebeu ao longo do dia, para você não ser dominado pelas preocupações do mundo. Pegou, né, Mari? Então pegou. Pessoas nunca mais vão abrir a boca para falar que a preocupação está dominando. Agora, quem ainda é dominado pela preocupação, e é com ousadia que eu estou dizendo isso, porque a nossa mente sempre vai querer falar assim: pá, Bruno, isso aí faz parte. Nós estamos te esperando. Não é sobre quem chega primeiro. Jesus disse: os últimos serão os primeiros. Não é sobre isso. É sobre quem vai guardar a promessa. E quando você receber a promessa, que é essa daqui, a última fala de Jesus, receber o Espírito Santo,
ser batizado no Espírito Santo. Está escrito. Aí você vai o quê? Aguardar as outras pessoas ao seu lado também serem batizadas pelo Espírito Santo. Tenho visto isso com os meus olhos, irmão. É bom demais. Isso é vida. Isso é vida. Então eu espero vocês às 19h30. Venha mesmo, o céu vai descer. Quem realmente quer o Espírito Santo, você tem que vir hoje às 19h30, vai valer a pena. Tá bom? Manda um direct pra mim que a gente te manda o link, ou você segue as instruções, que é o quê? Entrar no link do Instagram, o link da bio desse Instagram. Vai estar lá, Família JC. Aí você entra. O Paulo, hoje, porque eu lembro Paulo, que o Paulo é um cara disciplinado e muito disciplinado, e eu só posso ficar hoje no máximo até 8:45. Então vai ser 7h30 em ponto que eu vou entrar com vocês, 8:45 termina. Mas o céu vai descer, um divisor de água vai chegar na sua vida. Amém? Então, meu Pai, que a nossa semana seja guiada pela Tua presença. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus, assim como você falou para os discípulos, e aqui em oração eu quero dizer para esse povo, assim como você disse para mim e para os discípulos, assim como eu fui convencido, essa pessoa vai ser convencida também do seguinte. E essa aqui é em oração. Quem crê, crê. Quem não crê, tá creu. Assim também agora vocês estão tristes, talvez chorando como minha filha está chorando. Mas Jesus, ele disse, eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Isso aqui era Jesus falando do Espírito Santo, que traz essa alegria, como Paulo escreveu. O reino de Deus é alegria, é paz, é justiça de Deus, é querer fazer a vontade de Deus no Espírito Santo, não na minha. Eu não posso fazer a vontade de Deus dentro do que eu acho, é sobre o que Ele manda. É forte isso, irmão. Então, quando você receber esse Espírito Santo, ninguém vai tirar essa alegria de você. Bruno, faz tanto tempo que eu não tenho alegria na minha vida, faz 10, 15 anos. É isso aí. Isso é um testemunho para você receber o Espírito Santo e falar para todos que Deus mandar. Eu passei 15 anos infeliz. Eu passei 20 anos infeliz. Eu passei 10 anos infeliz. Eu passei 20 anos dominado pelo vício. Eu passei 10 anos dominado pela ansiedade, tomando remédio para dormir. Faz 5 anos que eu não durmo. Mas agora eu tenho o Espírito Santo, que me traz uma alegria e ninguém pode tirar de mim. Por quê? Porque aquele que dividiu o calendário no mundo, ele promete isso, e ele é a verdade, o caminho e a vida. Quem crê, crê. Quem não crê, pode crer. O homem se entregou na cruz, irmão. Antes e depois, tá aí, 2022 depois de Cristo, e esse cara tá vivo, e esse cara volta, e só tá aguardando você entregar tudo pra ele. Antes de começar o seu dia, antes de tudo no seu dia, entrega pra ele. Deus é fiel, mas Ele aguarda você ser fiel com Ele. Deus é fiel, mas Ele aguarda você ser fiel com Ele. Tem coisas na minha vida que Deus já tem prometido para mim e que eu não recebi ainda, porque Ele está trabalhando em algumas áreas da minha vida para eu ser cada vez mais fiel a Ele. E não fiel em qualquer coisa aqui da terra, e nem na Gaviões da Fiel, irmão, no qual eu já fiz parte no passado, mas eu já sou parmeira. Aliás, vamos para cima amanhã, hein, Abel? Vamos para cima dos caras. Pela fé, já é campeão. Tá bom? Então, beijo no seu coração. Fica com Deus. Tamo junto, colado na videira. Betina mandou um beijo pra vocês. E tamo junto. Ó, 19h30. Aguardamos vocês, tá? Vai ficar gravado aqui no IGTV. Deus te abençoe.